Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu tirar as coisas do bolso aqui, porque elas pesam, e a gente vai ficando pesado mesmo. Palavra do Senhor em João, capítulo de número 16. Na verdade, a nossa ideia nesta noite é caminhar por vários textos da Escritura, a fim de que nós possamos celebrar com alegria este evento na glorificação de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus fala de Jesus, nos mostra que ele desceu uma escada de humilhação e depois ele subiu os degraus da glória. É importante nós nos situarmos que a ascensão de Jesus Cristo é um passo da glória, é um passo dessa glorificação que ele recebeu. João capítulo 16, apenas o versículo de número 28. João 16, o versículo 28, lembrando que Jesus Cristo está no cenáculo, discursando aos seus discípulos, o último discurso da sua vida antes do sacrifício na cruz, mas ele antecipa muita coisa do que deve acontecer. É interessante isso, não é? Você sabe que ele está falando a verdade, porque ele antecipa o que vai acontecer e depois disso acontece, exatamente como ele falou. E o texto de João declara o seguinte, João 16, verso 28, vim do Pai, olha só como a construção da frase, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. A ascensão é um passo para Jesus voltar para o Pai. Quando a gente escreve um texto à mão e a gente esquece alguma palavra, alguma frase, a gente faz um sinal mais ou menos assim. Não é verdade? Um grande V e a gente escreve a palavrinha ali para saber que a palavrinha tem que se encaixar na frase exatamente naquele momento. Jesus é a palavrinha que está na história do mundo. Apesar de profetizado, apesar de estar determinado pelo Antigo Testamento, pela vontade de Deus, Jesus não estava sendo esperado como deveria estar. E se nós nos lembrarmos bem, a vinda de Jesus ao mundo foi maravilhosa. Anjos cantaram, os céus manifestaram a presença do Rei de Israel, uma porção de eventos não apenas naturais, mas sobrenaturais, cercaram o nascimento de Jesus, mas ele foi anônimo. Jesus nasceu em pobreza, Jesus nasceu numa circunstância de muita humildade, de muita pequenez, numa família muito simples. E Jesus Cristo viveu nesta terra de tal maneira que ele afirmou algumas vezes, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dava a ideia de que ele vivia com pouco. Apesar de ser um homem cheio do poder de Deus, ele não se utilizava do poder de Deus para viver confortavelmente. Ele sempre viveu se doando, se entregando. E ele dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida
em resgate de muitos. Ou seja, Jesus estava em missão e não havia tempo de casar, não havia tempo de constituir família, não havia tempo para colocar o dinheiro na bolsa de valores. Não tinha tempo para nada disso, porque o seu foco era agradar ao Pai em tudo, fazer a vontade do Pai em tudo. E diz assim: todavia deixo o mundo. Deixo o mundo. E Jesus Cristo não disse assim: graças a Deus, estou indo embora, já acabou, já morri por eles, agora o problema é deles. Ai, felizmente isso já passou. Eu não quero mais pensar nisso, eu quero virar a página da minha vida, eu quero esquecer esse dia. Ele jamais fez isso, ele nunca fez isso. Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo estava prestes a ser preso, ele fez uma grande oração, e João registra essa grande oração de uma maneira maravilhosa. Jesus disse no capítulo 17, logo a seguir, observe aí, o verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que Jesus está afirmando, está solicitando aqui, nessa oração, ele está solicitando que ele volte ao seio do Pai, que ele volte a perceber o amor do Pai, porque ele vai enfrentar um período na sua crucificação, um período de ausência do Pai. Ele vai estar completamente só, não vai ter uma palavra de consolo de ninguém. Ele vai dizer na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me deixou? Porque eu estou isolado, sem nenhuma comunhão contigo. É uma passagem difícil, é um momento difícil, mas ele já está orando, mesmo que tenha a cruz pela frente, mesmo que tenha ainda o pior cenário pela frente, ele já está olhando para lá para diante, e ele está dizendo: eu quero voltar à comunhão, à glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, eu quero ser devolvido ao meu lugar. Eu quero ser devolvido ao meu lugar. Então, a ida de Jesus para a presença de Deus, do mesmo jeito que foi miraculosa na sua chegada ao mundo, tinha que ser miraculosa aos nossos olhos. Tinha que ser um fato tão notório que os seus discípulos ganhassem confiança naquilo que viram e que tivessem competência para continuar afirmando que Jesus Cristo está assentado à destra do trono de Deus. Essa fala, meus irmãos, dos discípulos, é uma fala que está presente nos primeiros discursos de Pedro nos Atos dos Apóstolos. Esta fala está presente no relato do Apocalipse. Esta fala está presente na Epístola aos Hebreus. Esta fala está presente em cartas do apóstolo Paulo e de Pedro. Ou seja, por toda a parte está viva na mente dos autores do Novo Testamento a ideia de que Jesus Cristo partiu deste mundo, mas com o endereço certo. Qual é o endereço dele agora? Qual é o CEP de Jesus agora? Junto ao trono da majestade nas alturas. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu o nome de Senhor, que é um nome absoluto, é um nome superior a qualquer nome que uma pessoa possa ter.
é um nome dado a Ele exclusivamente, e a Bíblia afirma que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Entretanto, nesta oração nós continuamos vendo o que Jesus fez. Jesus, no verso 6, diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, e eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. E no verso 9, ele reafirma o seu propósito de servir, dizendo assim: eu rogo por eles. Eu rogo por eles, não pelo mundo. Eu não rogo pelo mundo, pelo mundanismo do mundo, pelas pessoas que não me querem do mundo. Eu rogo pelos meus discípulos, eu rogo por eles. E o que ele roga? Enquanto está aqui, ele roga que o Pai, verso 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ele está deixando o mundo. Ele está indo para o Pai. Mas qual foi a sua preocupação? A gente. Lá no verso 20, ele complementa isto. Ele diz: eu não rogo somente por estes que estão me vendo aqui, agora, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Em outras palavras, o que Jesus está nos dizendo aqui, nos mostrando aqui, é que ao deixar o mundo, ele não deixa de nós. Ao deixar o mundo e partir para o Pai, ele não está se despedindo dos seus discípulos, mas ele está prosseguindo o seu trabalho com outro viés. Outro viés. Nós lemos o texto de Efésios nesta noite, em que se diz que o Senhor Jesus está convergindo nele todas as coisas. Em outras palavras, o mundo vai entrando num estado crítico, o mais crítico possível, de rebelião contra Deus, porque este é o papel diabólico, este é o papel dos inimigos de Deus, fazer com que o mundo se iluda com as suas superstições, com as suas ideologias. Essa é a função diabólica. E nós sabemos que a igreja vai sendo atacada e minada por conta destas coisas que estão sendo propostas pelo mundo. Eu estou, neste momento, tentando fazer alguns podcasts a respeito de Judas, da epístola a Judas, ou de Judas. E o versículo de número 3 dizia assim: eu queria compartilhar com vocês as coisas da salvação que nós temos em comum, mas eu estou me sentindo obrigado a falar para a gente lutar pela fé evangélica. E ele vai, na sequência, explicar que a confusão que se cria em torno da fé faz com que as pessoas duvidem que Jesus seja real, que Jesus seja o Filho de Deus, que Jesus tenha ressuscitado dentre os mortos, que Jesus tenha ascendido aos céus, que Jesus tenha assentado à destra da majestade nas alturas e que Jesus voltará. Nós temos que nos lembrar, então,
que Jesus Cristo, quando falava, eu entro no mundo, eu fico aqui um pouco, e eu saio do mundo, e eu vou para o Pai. Quando nós olhamos para esta passagem, meus amados irmãos, nós temos que saber que a missão foi executada. O que tinha que ser feito aqui na terra foi. Não há o que fazer mais aqui. Jesus entregou a sua vida por nós, morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, e agora a ascensão de Jesus representa que ele vai continuar seu ministério, enfrentando todos os inimigos de Deus, vencendo todos eles, até vencer o último inimigo, diz Paulo, que é a morte. Então, quando ele vencer o último inimigo, que é a morte, diz a Escritura, ele voltará para buscar os seus e entregará o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Quando nós pensamos então que Jesus Cristo falou previamente, antes mesmo de morrer, nós imaginamos que os seus discípulos compreenderam isso direitinho. E a constatação que nós temos é que eles não compreenderam nada disso. Parece que Jesus falou palavras ao vento. As pessoas ficaram apavoradas. Quando Jesus foi morto, eles se fecharam, eles se esconderam. Quando Jesus foi morto, Pedro negou Jesus e disse, eu nunca conheci esse homem. Pedro teve essa vergonha tão grande de dizer que não conhecia. Mas aí que está, infelizmente eu não vi a pregação do nosso pastor hoje de manhã, quando ele falou de Lucas, dos últimos versículos, e eu não vou pregar de novo neste trecho que eu ia pregar hoje à noite. Não é? Acabei de dizer para ele que eu perdi o sermão. Já te aconteceu isso? Não? Já? Pois é, eu perdi o sermão. Então, lá no texto que o reverendo leu hoje de manhã, nós encontramos esta palavra aqui, que Jesus disse antes de ascender aos céus. Ele diz assim, eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E o reverendo Tales mencionou aqui no nosso culto hoje, que nós precisamos experimentar este poder. Mas um pouco antes, os discípulos só foram entender com clareza o que Jesus tinha dito dias antes de morrer, quando Lucas escreve aqui que lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus fez isso com eles. Então, olha só, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora eu saio do mundo e vou para o Pai, mas não antes de abrir o entendimento de vocês para compreenderem tudo quanto está escrito ao meu respeito. A meu respeito, e eu quero que vocês então se lembrem disso, que o Pai está reservando para vocês, depois de mim, uma pessoa, da qual a gente falou bastante aqui há algum tempo atrás, que é o Espírito Santo de Deus. O Pai está providenciando isto, e quando eu for, eu vou enviar esse Espírito. Então, a ascensão de Jesus Cristo é casada com a descida do Espírito Santo de Deus, de maneira que os seus não fiquem sem cuidado, sem assistência, de maneira que as pessoas não fiquem desprotegidas
de maneira que as pessoas não fiquem sem a orientação que vem do alto. O poder de Deus começa mexendo com a gente. O poder de Deus começa nos dando segurança da fé que há em Jesus Cristo. O poder de Deus, que é o seu Espírito, faz com que nós tenhamos segurança de que um ser humano pode subir sem o controle da gravidade e se esconder atrás das nuvens. Os apóstolos finalmente receberam o Espírito Santo de Deus. Nós lemos lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos que a ordem de Jesus foi: fiquem na cidade. Fiquem na cidade. E eu fiquei pensando nessa frase o dia inteiro: fiquem na cidade, permaneçam na cidade. E a verdade que vem das Escrituras é essa: vocês vão receber aquilo que o Pai prometeu, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, eu saí do Pai, entrei no mundo. Vim do Pai, entrei no mundo, deixo o mundo e volto para o Pai. Antes disso, vocês vão ser cuidados. Antes disso, vocês serão tratados. Antes disso, vocês saberão para que o poder de Deus está sendo dado a vocês. O poder de Deus está sendo dado para vocês, não é para benefício próprio, é para serem minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu fiquei pensando nessa frase: permanecer, pois, na cidade. O que aquela cidade representava para eles? Bom, era uma cidade de glória. Era uma cidade de um passado inesquecível. Ali muitas profecias foram feitas. Ali estava o templo dirigido a Deus. Mas devia ser um lugar aterrorizante para eles, que não eram dali, eram do norte, eram da Galileia. Era um lugar em que tinha sido morto o seu líder. É um lugar que, a princípio, eles se fecharam em 4 paredes para não serem vistos pelos judeus, porque eles sentiam medo de morte. Quando Jesus ressuscitou, eles começaram a ficar alegres, mas eles ainda não estavam credenciados para testemunhar de Jesus sem a assistência do próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo. E então, ao voltar para Deus, Jesus Cristo disse: eu vou voltar para Deus. Ao voltar para Deus, Jesus Cristo então providencia o Espírito Santo para eles. E o resultado disso me impressiona muito. Porque na primeira chance, quando o dom do Espírito Santo foi derramado sobre 120 pessoas, eles foram ridicularizados, eles foram maltratados. Algumas pessoas disseram: eles estão bêbados. E a palavra de Deus nos mostra que Pedro, tomando a palavra, disse o seguinte, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: varões israelitas, a partir do verso 22, ele diz: varões israelitas,
atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O que nós encontramos é um homem corajoso agora, capaz de dizer com toda a autoridade: vocês o mataram. Eles não seriam capazes de falar o que falaram se o Espírito Santo de Deus não estivesse com eles. Não podiam, não teriam competência para fazer isto como Deus queria. Um pouco mais adiante no seu discurso, Pedro disse no verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro está então mostrando que quando Jesus Cristo deixa o mundo e vai para o Pai, ele concede, por vontade do Pai, por promessa do Pai, ele concede a permanência do próprio Deus na vida das pessoas. E essa permanência de Deus na vida das pessoas vai fazer com que elas vivam o Evangelho corretamente. Esta presença de Deus vai fazer com que as pessoas não tenham dificuldade de aceitar, mediante a fé, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo está ressuscitado e que Jesus Cristo está glorificado e que Jesus Cristo voltará. Quando nós começamos a ter dúvidas a respeito destes fatos excepcionais e milagrosos, nós temos que examinar o nosso coração e verificar se no nosso coração está realmente a convicção de salvação. E ao mesmo tempo, nós temos que pensar no fato, meus irmãos, de que quando Jesus Cristo está no nosso coração, nós vamos fazer coisas que nós não imaginávamos fazer. Porque nós vamos assumir o lugar físico de Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora, como embaixadores de Cristo, nós falamos em nome dele, nós exercemos autoridade em nome dele, nós pregamos o Evangelho para a libertação dos perdidos em nome dele, enquanto ele intercede por nós, cheio de glória e de majestade. A ascensão de Jesus, portanto, além de ser um passo previsto nas Escrituras, predito por ele próprio, é exatamente o passo que permite a vinda da terceira pessoa da Trindade para assumir o lugar de Jesus Cristo na nossa vida e para nos exercitar nas obras que vamos fazer, nas obras que vamos viver, nas palavras que vamos pronunciar, nas atitudes, nos pensamentos, na postura perante a sociedade. A ascensão foi um passo da glória. Mas eu queria lembrar a todos vocês que
Ele nunca nos deixou sozinhos. Quando ele disse, eu vim do Pai e entrei no mundo, foi maravilhoso. Foi uma história de amor. Foi uma história de amor pelo simples. Mas quando ele sai do mundo, ele diz lá no capítulo 14 de João, o seguinte: quando ele sai do mundo, ele diz assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Capítulo 14, versos 18. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês, e ainda por um pouco o mundo não me verá mais. A última vez que viram Jesus foi pendurado na cruz. Depois disso, quantos o viram ressurreto? Só os seus discípulos, só as pessoas que criam nele. E ele disse, o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos praticando o cristianismo na nossa força ou no poder do Espírito Santo de Deus? Como é que nós estamos reagindo diante das situações todas? Nós estamos enxergando o nosso Senhor exaltado, assunto ao céu e prestes para voltar? Como é que nós estamos enxergando a vida cristã? A vida cristã é para ser vivida na força da nossa carne ou é para ser vivida no poder do alto? Como é que nós estamos percebendo a situação do mundo? Jesus disse, eu não estou rogando pelo mundo, eu estou rogando por aqueles que me deste do mundo, e por aqueles que vão crer na palavra deles. É por estes que eu estou rogando. Eu volto para o Pai, mas eu não esqueço nenhum deles. Porque ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Jesus se faz presente na nossa vida por conta do Espírito Santo. Ele se foi de fato. Ele subiu aos céus. Os discípulos viram ele subir ao céu. Mas ele está aqui. Na pessoa do Espírito, para dar capacidade para cada um de nós viver e falar e compartilhar na força do Senhor, na força do seu Espírito. Os irmãos, perdoem a falta de sequência de pensamentos, mas que Deus oriente o nosso coração. Que Deus nos fortaleça.